Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Lucas, capítulo 2, dos versículos 1 ao 20. E depois nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ver os versículos 14 e o 18. Amém? Lucas 2, do 1 ao 20. E depois o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e versículo 18. Estão comigo aqui? Amém. Amém? Deixa eu ficar cansadinhas aqui. Todos acharam? Se não acharam, tá ali. Eu vou ler no telão para a gente falar a mesma língua ali. Amém? Vamos lá? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia a essa e a linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, a Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi. A fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento, esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em um pano e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores naquela região que tomava conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Estou seguindo, viu, gente? Então o anjo lhes disse: não tenha medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém e vejamos isso que acontece e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes foram dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Agora, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e versículo 18. Evangelho de João 1, 14. Aquele que é a palavra, em outra tradução, tá, gente? Palavra ou verbo, tá bom? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Repita após mim: ninguém jamais viu Deus, mas Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Pergunta para alguém que está do seu lado: como? Responda para ele através da pessoa de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra que será ministrada esta noite. Nós sabemos que não há nenhum propósito se nós não, em teu nome, proferirmos a tua palavra através da pregação do Evangelho. E nesta hora eu te peço, Senhor, abre as mentes e os corações, para que possam ser nutridos através de tudo que nós iremos falar aqui, através da tua palavra. Não permita, Pai, que nenhuma distração, não permita que Satanás roube esta palavra dos corações e nem das mentes. Eu peço para que o seu Espírito atue em cada um de nós aqui esta noite. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos crendo. Amém e amém. E aplaudo o Senhor mais uma vez.
Natal. Até porque, como eu disse, daqui a 3 dias nós iremos em família, né? Assim como nós estamos hoje, a família de Cristo reunidos. Nós aqui, cada um com um dos seus familiares, vão se reunir para celebrar a festa que mundialmente, ou o mundo inteiro, celebra. Principalmente nos países cristãos. Nós sabemos que o único, pelo menos em outros lugares que a gente conhece, na nossa realidade, o único país que não vai celebrar o Natal no dia 25 de dezembro é o povo judeu. Porque o judeu, pelo menos os judeus ortodoxos, eles ainda estão aguardando o Messias. Eles não acreditam que Jesus já veio. Então todos os países no mundo, na Europa, Estados Unidos, América Latina, daqui a 3 dias, assim como o Brasil, vai comemorar o Natal, que é uma data que todos nós celebramos. E é por isso que nós acabamos de ler um texto que traz com mais clareza para todos nós que proferimos sermos cristãos. Porque se você diz, eu sou cristão, e não entendeu, e não entende ainda qual é o verdadeiro significado do Natal, aí a gente precisa então reformular, né, algumas questões para que a gente possa entender na prática o que significa o Natal, principalmente para o crente, para o cristão. Gente, e o Natal? Quem aqui quando chegou não se deparou com essa árvore bonita ali, não ficou encantado? E eu vou dizer para você, essa árvore, gente, foi um preço, viu? Temos irmãos aqui na nossa igreja que se envolveram, foram lá no monte, pegaram o pinheiro, porque falaram, a gente quer uma árvore de Natal de verdade, a gente não quer nada meia boca não. Eu sou enjoada, né? O povo aqui já me conhece, pensa numa negra enjoada, a gente gosta de coisas de qualidade. Aí teve um povo aqui, gente, que subiu lá no monte e eu fui com eles, quase morri. Eu estou sedentário, fui subir o monte atrás do pinheiro. O irmão colocou, né, o pinheiro nas costas, olha que coisa mais linda que está ali fora, não é lindo? E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já deve, né, ter montado a árvore de Natal. Eu também comprei ela de casa, nós vamos começar a montar amanhã. Então é uma data muito importante, né? Todos nós queremos celebrar. O Natal, gente, é uma data muito importante e ela só perde, essa data só perde para a Páscoa. Porque entre as festas que todos nós brasileiros também celebramos e comemoramos, tem a Páscoa, o Natal. Então o Natal só perde para a Páscoa, né? Porque na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Cristo. E é um momento que marca, gente, a história da redenção de forma mais completa. Quando nós falamos da Páscoa, a gente está falando da libertação. Aí a gente precisa ir lá no Antigo Testamento para entender no Novo. Lembra que o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo nas garras, nas mãos de Faraó. E Deus envia Moisés e fala, Moisés, vai lá e cumpra a Páscoa. Ou seja, vai lá e traz o povo, tira o povo lá do Egito, e eu vou levar esse povo para uma terra boa, que mana leite e mel. Então a Páscoa, ela marca esse processo de redenção. Deus nos tirou do Egito, colocou em nós uma roupa nova, no sentido espiritual, e hoje então nós celebramos esse processo de redenção. Então todos os dias nós estamos morrendo para nós mesmos, para as nossas vontades, para a carne, para o pecado, e dizendo, a vida de Cristo agora habita em mim. A vida de Cristo agora vive em mim. Então eu não posso mais viver do mesmo jeito. Porque se Cristo vive em mim, então eu preciso mudar a minha maneira de andar, de pensar, de sentir, de falar. Respirando e olhando através da vida de Cristo como exemplo, como eu devo me importar, como eu devo caminhar de acordo com as Escrituras. E o Natal, já o Natal, ele nos faz lembrar o início da história. Porque sem o Natal não há redenção. Sem o Natal, sem a história do Natal, não dá para entendermos o processo que Jesus fez para nos redimir, que foi na cruz do Calvário, morrer por todos nós. Por amor a mim, a você, que não merecemos, mas Ele foi, Ele fez isso. E é por isso que nós estamos nesse processo de santificação, nesse processo de justificação, de reconciliação com Ele. Mas tudo isso teve uma história. É por isso que o nascimento de Jesus, gente, o nascimento de Jesus aqui nessa cultura ocidental, onde nós temos os costumes de trocar presente, assim como faz todo mundo, né? Eu compro um presente, eu dou para um, para outro. Vai além de presente. O Natal vai além de troca de presentes. Vai além de uma árvore bonita piscando como está lá fora. Isso é tudo muito lindo, porque é uma festa que nós também celebramos. Mas o sentido do Natal, ele tem um propósito totalmente diferente. O Natal começa com a história de um Deus que se fez homem
que entrou na história do homem para redimir eu e você, para me salvar, para nos salvar. De quê? Da condenação eterna, do inferno, da morte eterna. A história do Natal é essa. Então, apesar do verdadeiro significado do Natal não estar na árvore linda que a gente está vendo ali, cheia de pisca-pisca, e não está diretamente no presente, a gente precisa entender que Jesus não é Papai Noel, aquele homem barrigudo, né, de barba branca, mas a história ela tem um fundamento. Então eu quero começar a contar essa história para você, te fazendo uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque embora nós cristãos não acreditamos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, até porque não tem nenhum embasamento bíblico, exegético, hermenêutico que comprova que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas como os gentios, vamos dizer assim, os romanos, eles gostavam de comemorar as festas e gostavam de colocar datas específicas, eles colocaram a data como sendo que Jesus nasceu no dia 25. Então o mundo inteiro, tirando os judeus, comemora o dia 25 como o dia que Jesus nasceu. Mas biblicamente falando, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25. Mas o dia 25, ou as datas que se aproximam do dia 25, é um pretexto para que nós, enquanto cristãos, contamos para vocês, ou contemos para vocês, a história do verdadeiro Natal. Porque se não houvesse talvez a festa do Natal, dificilmente o mundo saberia quem é Jesus, além da história. Porque a maioria das pessoas conhece Jesus por conta de uma história. Muitos não conhecem Jesus por andar com Ele. Muitos não conhecem Jesus por ter intimidade com Ele. Então o Natal, a história do Natal, ela conta exatamente isso. Que o Jesus Deus, Ele sendo Deus, Ele despiu da sua glória. Ele se esvaziou. Ele desceu, gente, no lugar mais baixo, para morrer na cruz por mim e por você. Fecha, por favor, os vídeos aí, gente, por favor. Ó, Feliz Natal, o povo já está celebrando. Passou um ônibus ali brilhante, gente. Lindo. E é por isso que essa reflexão proposital que eu te faço é: quem é Jesus para você? Porque a maioria de nós só vamos pensar ou lembrar de Jesus num momento como esse, por conta do Natal. Porque está todo mundo comprando presente para celebrar o Natal, através daquele homem gordo, né, de barba, os presentes, mas sem entender o verdadeiro sentido do Natal. Então a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Porque a maioria de nós colocamos até debaixo da árvore, né, conforme nós lemos aqui, capítulo 2 de Lucas, Jesus numa manjedoura, ali humilde, um menino, um bebezinho. Mas a história do Natal vai além disso. Há um propósito por trás. E aí eu vou pedir para você refletir, capítulo 1 de João, versículo 14, para que você entenda a história do Natal, a história de Jesus. Jesus, está escrito assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas pastora, como isso? Me explica. A história que Jesus nasceu como homem, como todos nós nascemos, narrada aqui por Lucas, conforme nós lemos, ela começa dizendo, né, que Jesus nasceu de Maria, era virgem, José. Maria, gente, tinha paz, até antes de Jesus ser engendrado nela pelo Espírito Santo. Maria era uma menina normal, mas depois que o Salvador habitou nela, no ventre dela, a vida de Maria nunca mais foi a mesma. Maria começou a ser perseguida, atacada, porque dentro dela habitava aquele que é o dono da vida. E é interessante que João ele vai descrever para nós que aquele que é a palavra. Mas como assim? Quando você vai lá no Gênesis, no capítulo 1, você vai ver Deus dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então, lá em João, coloca João 1:1 até o versículo 4 para vocês entenderem esse contexto. Existe um paralelo entre Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1. João está escrito assim: no princípio era a palavra,
E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Versículo 2. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vocês percebem que a história que Moisés está contando no Gênesis, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E João, ele traz um paralelo contando também a história do princípio. O que João está contando aqui? Que no princípio, aquele que era a palavra ou era o verbo, era Jesus. Ele estava com Deus desde o princípio. Ou seja, o Deus glorioso, poderoso, ele desceu nos lugares mais baixos. Veio a este mundo, entrou no mundo pronto, gente, no mundo do homem, no tempo do homem, como eu e você, para sentir todas as dores que eu e você sentimos, para sentir todas as angústias que eu e você sentimos, todas as preocupações que você e eu temos. Mas a diferença é que ele sentiu tudo isso, mas não pecou. Então o Natal significa que aquele bebezinho que nasceu lá no ventre de Maria é Deus. Ele é o Deus que deixou o trono de glória, a sua realeza, se fez maldito. Ele se fez injusto para morrer por mim e por você. Então não existe Natal sem Jesus. Mas pastora, você está dizendo que Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para o céu, dos céus, e olhou para a terra, não havia nenhum justo que pudesse morrer para salvar a humanidade. Então, em concordância com o Pai, ele se esvaziou de si mesmo e disse: Pai, eu deixo a minha glória, a glória de um Deus, de um Rei poderoso, e eu vou me humilhar por eles. Eu vou me fazer injusto. Eu vou me fazer maldito por amor a eles. Então esse Jesus, ele entrou no tempo do homem. E ele nasceu da Maria. Ele foi gerado, ele nasceu, ele cresceu. E ele ensinou por 3 anos aqui nessa terra qual é o caminho que levava diretamente a ele novamente. Então por isso que eu pergunto para vocês, e eu já estou concluindo, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque muitas vezes nós sabemos só da história de Jesus e não nos importamos mais. Porque o Natal significa alegria, sim ou não, gente? O Natal significa comunhão. O Natal significa reconciliação. O Natal significa festa. Agora, de que maneira a minha vida e a sua vida celebra o Natal, que é Jesus? Porque se ele se fez maldito, se ele se despiu, se esvaziou, por mim e por você, de que maneira nós somos gratos a ele? Como nós damos resposta a esse Natal, a essa alegria, a esse presente? Através da minha vida e através das suas vidas. De que maneira? O verbo, ou a palavra, se fez carne. Quando se fala se fazer carne, ele foi encarnado, não reencarnado, tá, gente? Ele encarnou. Imagina um Deus que entrou no tempo como matéria, como carne, eu e você. Como carne. Mas como Deus, ele fez milagres, maravilhas. Ele era Deus, mas ao mesmo tempo homem. É uma coisa de doido, não é? Por isso que a ciência não consegue explicar. Por isso que a filosofia não consegue interpretar. Porque isso é fé. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E nós somos essa geração. Quem aqui já viu Jesus de perto? Quem aqui andou com Jesus? Nessa geração, ninguém. Tirando a geração dos primeiros séculos, ninguém. Aqueles que andaram com Jesus, muitos deles rejeitaram. Jesus diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Mas todo aquele que me receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e você pratica a vida do Evangelho, então você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Isso é o Natal, gente. Isso é o momento de a gente celebrar. Por isso que quando a gente se reúne num lugar como esse, num momento como esse, não tem como a gente se conformar em não levantar as mãos e agradecer. Glória a Deus, aleluia, obrigada Jesus. Porque até o ar que eu respiro, se não fosse pelo verdadeiro Natal, eu não respirava. Obrigada Jesus, porque até a minha vida, a minha saúde, se não foi o Senhor que me deu,
Olha, se não fosse o Senhor, eu não teria motivo para celebrar. Então o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quem é Jesus para você? O que é o verdadeiro Natal para você? O verdadeiro Natal são presentes? O verdadeiro Natal para você é apenas uma festa que todo dia 25 você se reúne, assim como o mundo inteiro, para celebrar um momento, um pouquinho ali de comunhão. Depois acabou a data, passou o Natal, volta tudo de novo. A vida sem o Natal verdadeiro, que é Jesus? Uma vida de fracasso, uma vida de ilusão, uma vida nas drogas, na prostituição. Qual é o verdadeiro sentido do Natal para você? Por isso que não tem como nós não interligarmos Natal com Jesus, porque existe uma história, e a história começa a partir de um bebê que foi gerado na mente da Maria, que nasceu, cresceu, viveu, cumpriu um grande propósito, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Essa é a nossa Páscoa. Ele ressuscitou para que o meu nome e o seu nome estivesse escrito no livro da vida. Todos nós estávamos debaixo da condenação eterna, condenado. A Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, através dele entrou a salvação. Esse é o Natal. Através do segundo Adão, que veio para cumprir um propósito como homem, mas ressuscitou como Deus. Eu e você temos direito à salvação. Eu e você temos direito à vida eterna. Então o verdadeiro Natal significa isso. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, gente. Jesus ressuscitou, gente. Por amor a mim e a você. Será que você pode aplaudir por isso? Ele se doou para ser o Salvador das nossas vidas. É por isso que João está dizendo que o verbo ou a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. É por isso que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E alguém ainda falou: Senhor, mostre-me a tua glória. Jesus estava com eles ali, e tinha alguém pedindo: olha, me mostra a sua glória. O verbo se fez carne. Ele veio, gente, como um de nós. Olha só que interessante. Jesus, ele veio, Claudinha, como uma de nós. Olha que coisa gloriosa. Mas peraí, se ele era Deus, por que dentro do Império Romano Jesus não veio como profeta, como um imperador, como um ditador? Sabe por que Jesus veio como um de nós? Para mostrar que no reino de Deus, aliás, o reino de Deus, ele é humilde. O reino de Deus, ele é humilde. No reino de Deus não tem arrogância. No reino de Deus não tem grande. No reino de Deus todos somos iguais. Por isso que Jesus, ele veio como um de nós. Ele se tornou carne, ele se tornou humano. Ele deixou sua grandeza no céu para viver como nós. E o Natal é isso. Mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, ele nos entende. Porque esse é o sentido do Natal. E a Bíblia diz que ele habitou entre nós. Ou seja, Deus conosco. Então, além de ele ter se tornado de nós, ele habita em nós. E ele habita conosco. É o Deus conosco. E habitar entre nós significa que ele veio ficar perto de nós, gente. É como alguém que mora do nosso lado 24 horas. Sabe aquela pessoa que você sabe que vai entrar e sair, ela vai estar ali? Ele está conosco. Então nós no Natal celebramos que Deus não é distante. E ele é insaciável. Todos nós temos acesso a esse Deus. Esse é o verdadeiro Natal. E nós vimos a sua glória. João continua dizendo: ele revelou quem Deus é. Então se alguém perguntar para você: quem é Deus? Eu nunca vi Deus. Deus é Deus, Deus é Jesus. Deus se fez homem. É difícil, é complexo isso, né? Parece, né? Bastante complexo, né? Um Deus se despir da sua glória, da sua majestade, vir como homem, morar com a gente, estar entre nós. Só um Deus que ama de forma incondicional faria isso. E gente, de forma racional não tem como você querer interpretar isso. Não dá para interpretar isso de forma racional, intelectual, não. Isso é fé. Uma vez teve um debate na faculdade sobre isso. Ah, vamos chamar a pastora para discutir sobre isso. Me colocaram no meio da roda. Eu falei: não vou conseguir dar interpretação para vocês, porque isso é fé. Mas o mesmo Jesus que se revelou a mim, ele tem o poder de se revelar a cada um de vocês também. Porque isso é fé. Então se você não tem essa fé para crer, fala com ele, fala: Jesus, se revela a mim. Porque se o Senhor é Deus, eu preciso entender esse mistério. Por isso, gente, que o projeto, o plano de salvação é um mistério. A mente humana não consegue explicar. Não dá para decifrar.
não dá de forma intelectual explicar Deus. Por isso que tem aquela música, né? Ninguém explica Deus. Mas se alguém quer ver Jesus, se alguém quis um dia ver Jesus, o pessoal do primeiro século conseguiram ver. Os apóstolos, os discípulos que andaram com ele, eles viram Jesus. Não só andaram com ele, mas escreveram, relataram todos os atos de Jesus. Nós não vimos Jesus. Ou alguém que viu. Eu nunca vi Jesus. Mas nós podemos senti-lo. Sim ou não? Quem aqui pode sentir Jesus? Diga, eu posso sentir. Aleluias! Ele está dentro de nós. É por isso que a gente pode senti-lo. Por isso que bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Nós podemos sentir Ele. Porque Ele está dentro de nós. Ele é Deus conosco. Ele habita em nós. O unigênito do Pai. Este é o maior presente. Jesus aqui ele é chamado como unigênito. Filho único e especial. Olha o amor de Deus por nós. Imagina um pai que ama o seu filho. Pensa, gente, aí você que é pai. Você teria coragem de pegar o seu único filho, ou o seu filho que você mais ama, e dar por amor a alguém que você nunca viu, que você não conhece? Alguém teria coragem aqui? Só se não ama. Isso é um amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. O seu único filho, para morrer, gente, para morrer. Por mim, por você. Isso é amor. Então esse é o verdadeiro significado do Natal. O bebezinho que nasceu no ventre da Maria, ele veio como um propósito. Ele estava lá com o Pai, na obra da criação. Ele era a palavra. Quando Deus diz, haja luz, ele trouxe a existência à luz. Quando Deus diz, haja a divisão dos mares, ele trouxe a existência. Esse é o verdadeiro Natal. Jesus, ele é antes mesmo da fundação do mundo. Jesus é atemporal. Mas por amor a mim e a você, ele nasceu como homem, lá no ventre da Maria, para apresentar o verdadeiro sentido do Natal. Para morrer por nós. Então quem é Jesus para você? Eu continuo perguntando, quem é Jesus para você? É apenas uma data especial, onde você troca presentes no dia 25 de dezembro? Ou Jesus é aquele que faz parte da sua vida todos os dias, que caminha com você todos os dias? Ele é o ar que você respira. Quem é Jesus para você? Ou Jesus é aquele que quando eu estou no sufoco eu lembro que ele existe? Ou Jesus ele está no segundo plano da minha vida? Quem é Jesus? Jesus deve ser o amigo das horas incertas. Jesus deve ser aquele para todas as horas, para o que deve é. Jesus deve ser quando a gente está bem, quando a gente está mal. Jesus deve ser o centro das nossas vidas. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é alegria. O Natal é prazer, é felicidade, é vida eterna. Versículo 18, João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. Olha o que João está dizendo. Ninguém jamais viu Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Olha que tremendo isso. João ele está dizendo, olha, se alguém está tentando aí falar que quer ver Deus, é impossível. No sentido glorioso, o Deus majestoso. Nós não veremos assim como ele é. A Bíblia fala isso em Apocalipse. Mas como que Deus foi visto? Através da pessoa de Jesus. Ele veio como homem. Mas os prodígios e milagres ele fez como Deus. Ele morreu como homem. Mas ele ressuscitou como Deus no terceiro dia. É um paradoxo, gente. É bem complicado isso. Mas isso não tenta entender isso com o seu intelecto. Você vai ficar doido. Eu tentei fazer essas continhas. Eu tentei, de forma filosófica, tentar encaixar as coisas. Mas não dá. Porque isso é fé. Ou você crê, ou você crê. Ninguém nunca viu Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Como que Jesus se tornou conhecido? Se fazendo homem. Ele se fez homem, viveu como homem, cresceu como homem, sentiu tudo que você sente. Mas a diferença é que ele nunca pecou. Essa é a diferença. Ele resistiu. Ele nunca pecou. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui celebrando o verdadeiro Natal. Amém? Será que você pode ficar de pé aplaudindo a Jesus? Antes de nós entrarmos na cerimônia da ceia, pastor, pode subir aqui. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Diante dessa palavra que nós falamos aqui acerca do verdadeiro sentido do Natal. Eu creio que ficou claro para você que o Natal é muito mais do que luzes, presentes, celebração. O Natal é o momento de lembrar que Deus escolheu se aproximar de nós. Ele veio até a nós porque Ele nos ama. E Ele quer que façamos parte da sua família. Isso é Natal. Feche os seus olhos todos, por favor.
E hoje Ele te chama, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Ele te chama para um relacionamento verdadeiro, profundo e transformador com Ele. Não é sobre rituais ou tradições de igrejas. É sobre o Jesus. É sobre ser mais que uma história. É sobre ser mais que uma tradição de todo dia 25 de cada ano. Ele quer que seja, Ele quer ser o centro, o fundamento da sua história, da sua vida. Ele quer que no momento de desespero você se lembre dele. Ele quer que no momento de angústia você se lembre dele. Ele quer caminhar junto com você de mãos dadas. É sobre isso o Natal. É muito mais do que luzes, é muito mais do que Feliz Natal. O Feliz Natal é ser feliz com Jesus. O Feliz Natal é ser feliz em Jesus. Comemore e celebre sim as festas com presentes, com árvores de Natal. Mas não celebre sem o verdadeiro Natal, que é Jesus. Não celebre sem Ele. Então eu quero orar pela sua vida. Talvez você entrou aqui. Talvez você está afastado do Evangelho. Talvez você está desanimado na fé. Talvez por alguma questão da vida você desanimou. Quem sabe você está aqui hoje dizendo, para mim não tem mais jeito. Quem sabe você entrou aqui hoje duvidando de você mesmo, duvidando que existe um Deus. Quem sabe foram tantas coisas da vida que te fez parar, que te fez desanimar. E hoje você veio talvez como um convite, através de um convite de um alguém, de um parente, de um amigo, para quem sabe ouvir uma historinha do Natal. Mas a história do Natal, conforme o mundo conta, você já sabe. Mas a história que Jesus, o verdadeiro Natal, quer contar para você começa hoje, a partir de um passo, a partir de uma decisão, se você quiser aceitar. Então eu quero orar por você que talvez está afastado e que deseja se reconciliar com o verdadeiro Natal esta noite. Onde está você? No seu lugar mesmo. Só levanta suas mãos, eu quero orar por você. Você que se afastou de Jesus por conta de palavras, ou quem sabe por conta de alguma questão, e você deseja ter intimidade com esse Jesus novamente, ter esperança nesse Jesus novamente. Onde você estiver, eu quero orar pela sua vida. Estejam todos de olhos fechados, por favor. Onde está você? Levante as suas mãos. Nós temos uma pessoa, glória a Jesus por isso. Onde está a segunda pessoa que deseja se reconciliar com Ele novamente? Onde está a segunda pessoa que quer viver todos os dias a verdadeira felicidade, o verdadeiro Natal na sua vida? Levante as suas mãos bem alto, nós só queremos orar por você. Ali está a segunda pessoa. Vamos orar, gente. Aplauda Jesus por isso. Feche seus olhos. Se no momento da oração você quiser renovar esse pacto com Deus novamente, com esse Cristo, com esse Deus que entrou no mundo humano, na história humana, para se fazer homem, para estar conosco, para ser Deus conosco e viver essa vida com você e você com Ele, no momento da oração, fale com Ele, Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida novamente, eu decido viver essa vida em Ti, e o Senhor com certeza escreverá novamente o seu nome no livro da vida. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os Teus filhos, Pai. Aqui estão duas pessoas, Pai, que se renderam ao verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo, que entenderam que Jesus se fez homem. Ele entrou na história do homem, para que eu, Pai, para que essas pessoas pudessem ter vida e vida em abundância, para que possamos viver a vida de Cristo e não as nossas vidas, para que as nossas vidas venham a transbordar de fé em fé, de vitória em vitória. Então, Pai, eu te peço, escreva os seus nomes no livro da vida. Acompanhe essas pessoas até que o Senhor venha. Senhor, que o Senhor venha reinar nos corações dela. Senhor, que o Senhor venha reinar na casa dela, na família dela. Que o Senhor venha ser o Deus dela de hoje e de sempre. Se você crê, aplauda Jesus mais uma vez.